Fato econômico, a economia lendo conjuntura de volta, mais uma vez, dessa vez tem um super Moisés, só comigo, André, para a gente falar um pouco do Boletim Focus e das outras variáveis que impactaram a economia nessa semana. Né? Tivemos, na semana passada, já a decisão do Banco Central americano de redução de taxa de juros, 0,25, 3,75, 4,25, e não tivemos essa super quarta-feira, mas começa amanhã a reunião do Copom a nível de Brasil, e na quarta-feira, então, se tem uma demissão praticamente certa de que os 15% do Selic vão ser mantidos. Existe só aquela ideia de quando que vai ser o início, então, dessa redução dessa taxa Selic de 15% para algo de 12,50%, 55%, 12,25% para 2026. Lembrando que em 2026 a gente tem um ano eleitoral. Tá? Então, eu fiz um apanhado de algumas informações que a gente viu nesses dias, né, que tem linkado ali um pouco com a taxa Selic. Né? Então, vamos lá ali. O que a gente tem ali de informação impactante? Né? A gente tem, em primeiro lugar, a questão das bolsas internacionais, que a gente está vendo ali um movimento forte de valorização da bolsa. Né? Esse movimento forte de valorização da bolsa, a gente vê que ela está linkada também com essa fraqueza, podemos dizer assim, do dólar frente às principais moedas, e também não podemos negar da atratividade a nível de Brasil. A bolsa brasileira está barata ainda frente às demais, e da atratividade também no mercado de capitais brasileiro e também da questão da Selic de 15%. Tá? Então, a gente teve um movimento hoje, eu peguei o resultado ali por volta de 16h40 do movimento, a gente estava com a Bolsa Brasileira ali com uma alta de 0,46%, a gente mantém no dia de hoje ali acima de 150 mil pontos, o Ibovespa, batendo recorde, né? Existe previsão de alguns bancos entre 152 e 155 mil pontos para a Bolsa Brasileira, então a gente vê esse desempenho da Bolsa a nível internacional, perdendo apenas para a Bolsa espanhola, né? Com a Bolsa espanhola com uma alta por volta de 36% anual e a Bolsa brasileira com volta de 23%, 24% de crescimento anual frente às demais bolsas, né? Inclusive a americana. Né? Então, a gente vê então esse desempenho nesse gráfico aqui do Infomoney, né? Que a gente tem ali o desempenho da Bolsa de janeiro a novembro, uma trajetória, uma linha de tendência, uma trajetória bem positiva, né? Tirando aqueles detalhes ali do início de janeiro, que a gente bateu o dólar 6,30, né? E no março, maio, ali, com a ponta decrescente ali, né? A gente vê um desempenho bem forte, né? Uma trajetória positiva do que foi a economia brasileira planejada para 2025, lá em janeiro, fevereiro, e do que é a economia brasileira agora, olhada pelo mercado financeiro, mercado produtivo do Brasil para 2025. Né? Todo mundo sabe de alguns problemas que tem, inclusive o problema fiscal, mas a gente vê ali esse desempenho super positivo da Bolsa Brasileira agora, nesse final, nesses últimos 3 meses, a nível de Brasil, comparado também com os outros países. Né? Um outro resultado positivo que a gente vê a nível de Brasil é a questão da desocupação em 5,6% no trimestre de setembro, né, que é o menor valor desde 2012. Então, a gente continua enxergando um mercado de trabalho aquecido, né? Não vamos falar do quesito fiscal, né, da liberação de alguns recursos, que faz com que fomente o consumo, né? Mas a gente vê o impacto ainda, até com dados do CAGED, positivo ainda a geração de emprego. A gente sabe que isso tem trazido algum efeito desse retardamento do efeito da política monetária em trazer a inflação de novo para a meta, mas a gente ainda enxerga, né, um mercado de trabalho aquecido, segundo esses dados da PNAD de contínua a nível mensal, liberados ali pelo IBGE. Né? O CAGED liberou essa semana passada esses dados de setembro de 2025, super positivos, um saldo, né, de 213 mil
trabalhadores entre admissão e desligamento, né, um estoque de 48.912.343 trabalhadores, é um resultado além do que o mercado financeiro estava esperando, né, por volta de 200 mil, né, 190 mil de saldo. Então, a gente vê o mercado de trabalho com os dados positivos aí do CAGED também, mostrando esse efeito positivo ainda que o mercado de trabalho está tendo, né? Mesmo com uma taxa Selic super salgada, né, restritiva de 15%. Né? E aí a gente olha para o Focus, né? O que o Focus traz de grande novidade da semana passada para essa semana é a ligeiríssima queda, né, que a gente já fala, né, uma convergência para o teto da meta muito devagarinho, né, com uma queda de 0,01 ponto percentual da semana passada para essa semana, de 4,56 para 4,55. Então, são 2 meses praticamente para fechar o mês, e a gente vê, então, a convergência muito lentamente do IPCA, a inflação oficial, para o teto da meta para 2025. E a gente olhando, então, 26, 27, 28, a gente consegue enxergar, e fica bem claro ainda, a pouca velocidade de convergência para o centro da meta de 3%. Né? A gente não bate essa convergência em 2026, também não bate em 2027, também não bate nessa expectativa para 2028, a convergência da inflação, para trazer essa inflação de volta a 3%. Né? O PIB mantido o mesmo, tanto 25 pontos para 26, por volta de 2,16, 1,8, arredondados para 2026, um câmbio transitando ali dos 5,45, 5,41, 5,50 para o ano que vem, uma Selic, então, parece que vai ser batido esse martelo, né, que ela não cai, né, pelo menos são as expectativas, né, que ela não cai ainda em 2025, mas aí sim, em 2026, o movimento da economia, né, pode fazer com que essa Selic, então, saia desse patamar de 15% e caminhe ali para os 12,25, 12,50, né, que é mais ou menos o que o mercado está esperando. E aí a grande questão, né, que fica a dúvida é: 2025 melhor do que esperávamos no início do ano ou não? Né? Essa é a grande pergunta que a gente vai procurar responder mais ali para dezembro. Né? Mas um retrato que a gente faz rápido assim é o que a gente vê hoje, 2000, outubro, novembro de 2025, aquilo que a gente estava enxergando em janeiro, fevereiro, tirando, obviamente, o problema fiscal, né, que alguns, segundo a The Economist e alguns bancos, inclusive o Banco Mundial, é um problema, mas não é um problema tão grande assim como o mercado financeiro gira, né? Mas a gente vê que essa questão do endividamento, essa curva crescente do endividamento, sim, é um problema que tem que ser atingido, né? Que tem que ser um alvo principal do governo, se não nesse governo, com certeza para o próximo governo em 2027. Né? Fato econômico, a economia, além da conjuntura, volta quarta-feira com mais informações, com mais um bate-papo com os nossos convidados aí. Grande abraço.